Bom, imagine passar por uma cirurgia para retirada da próstata, para o tratamento do câncer de próstata, o PSA ficar controlado por muitos anos, mas de repente voltar a subir. Muitas pessoas, homens e familiares que passaram por uma situação como essa, se deparam com uma difícil decisão: o que fazer e qual o melhor caminho seguir quando o PSA volta, quando a doença reativa após a retirada da próstata, o que nós chamamos de recidiva bioquímica. Tratamento geralmente é feito com radioterapia, com uso ou sem o uso de bloqueadores de testosterona. Então esse vídeo eu vou explicar para você como nós raciocinamos, nós médicos raciocinamos em situações como essa para definir qual o melhor tratamento para os pacientes nessa situação. Então se você é o paciente, familiar ou um amigo de alguém que está numa situação como essa, fica comigo até o final. Bom, então a situação onde o câncer de próstata retorna e o PSA volta a subir depois da cirurgia é o que nós chamamos de recidiva, o retorno. Recidiva bioquímica. Por quê? Porque é apenas um exame laboratorial alterado. O paciente geralmente não sente qualquer sintoma, não tem desconforto nenhum, mas ele vai dosar o PSA dele, que devia estar abaixo de 0,2, e descobre que o PSA está acima desse valor depois da cirurgia. Então eu vou explicar para vocês aqui quais são as nuances relacionadas a esse tratamento, baseado num caso real de um paciente que eu atendi essa semana. Bom, então a abertura eu já expliquei para vocês um pouco sobre o que é a recidiva bioquímica. O câncer de próstata ele é curável na maioria das vezes, mas em torno de 30% no geral dos pacientes com câncer de próstata podem experimentar algum retorno do PSA, aumento do PSA depois da retirada da próstata. Bom, o caso clínico é de um paciente que hoje está com 79 anos, é um paciente que fez uma prostatectomia radical em dezembro de 2024, foi descoberto um câncer de próstata de alta agressividade, o Gleason 8, lembra que essa escala vai até 10, e tinha um padrão que nós chamamos de cribiforme, então era um tumor mais infiltrativo, capaz de penetrar os vasos sanguíneos e os vasos linfáticos, e além disso, o tumor era um T3, o que significa isso? Ele havia rompido a cápsula da próstata, portanto, com alta probabilidade de ter mandado células, outros, podemos dizer assim, sementes para outros órgãos e para outras regiões ali ao redor da próstata. Porém, o PSA dele zerou depois da cirurgia, mas depois de algum tempo o PSA começou a subir. Então isso é uma história muito típica, E aqui o primeiro dado que eu dou para você é a característica da doença. Então veja, desde o início a doença tinha uma característica agressiva. Então isso denota um maior risco e isso vai inclusive influenciar qual tipo de tratamento eu vou fazer quando isso acontece, quando o PSA volta a subir. Outro ponto que me chama a atenção aqui é o tempo em que ele fez a cirurgia e o momento em que o PSA voltou a subir. Quando isso acontece com menos de um ano após a retirada da próstata, nós dizemos que a doença é mais agressiva. Quando isso acontece depois de 2, 3, 4, 5, 10 anos depois da retirada da próstata, nós inferimos que a doença tem menor agressividade. Então, esse também é um dado importante. E o terceiro dado importante aqui é a velocidade com que o PSA cresce. Nós sabemos que quando o PSA duplica com menos de 9 meses, também denota uma doença mais agressiva. Então percebam que aqui, nesse simples slide, eu já tenho algumas características da doença que vão influenciar a minha decisão de tratamento em instantes que vocês vão ver. Então fica comigo até o final. O que eu fiz numa situação como essa? Olha, o PSA dele estava, quando ele chegou comigo, acima de 0,7. Lembra que o normal depois da cirurgia é até 0,2. Bom, nós fizemos um exame chamado PET scan, vocês já me viram falar bastante aqui sobre o PET scan. O PET scan ele pode ser usado em vários momentos, ele pode ser usado antes mesmo do diagnóstico, quando a gente está na dúvida de fazer ou não uma biópsia de próstata. Ele pode ser usado depois que o paciente já fez um diagnóstico de câncer de próstata e eu quero saber se a doença espalhou ou não. E eu posso também usar o PET scan num cenário em que ele já tratou um câncer de próstata e estou na dúvida se o câncer voltou ou não. Então eu posso usar o PET scan em diferentes momentos. Foi o que eu pedi para ele. Bom, então a definição de recidiva bioquímica é se o seu PSA após a cirurgia estiver acima de 0,2. E aqui atenção, não confunda 0,2 com 0,02. O centesimal é normal, tá? 0,02. Se passar de 0,2, aí sim passa a ser preocupante. E o PSA é sim um marcador precoce, mas nessa fase o paciente ele não tem qualquer sintoma. Então é muito comum o paciente não sentir absolutamente nada nesse momento.
Bom, a pergunta que vem sempre no consultório é: por que o PSA sobe novamente depois se o paciente já tirou a próstata? Simples. Imagina que quando a gente vai tirar uma árvore, o que a gente tem que limpar ali? O terreno. Tira a raiz, tira o caule, tira as folhas, os frutos e todas as sementes que a gente vê no chão. Acontece que aquele terreno ali que está limpo, ou seja, depois que a cirurgia foi realizada, pode conter sementes que ficam ali misturadas na terra. No caso aqui do paciente, podem ficar células misturadas nos gânglios, mas essas células são microscópicas, elas são pequenas. Não, é impossível o cirurgião ver essas células a olho nu e também elas não aparecem em nenhum exame de imagem. E elas estão ali encapsuladas em forma adormecida. E elas podem ficar ali adormecidas e nunca germinarem. E isso é o que a gente chama de remissão. E elas podem em algum dia capturar de novo a testosterona ou por uma fraqueza imunológica do próprio organismo do indivíduo. Por exemplo, a imunidade é muito baixa, pacientes que não mudam o estilo de vida depois da cirurgia, continuam fumando, obesos, não fazem atividade física. Isso favorece com que essas células reativem e comecem a produzir o PSA de novo. Então, na verdade, essas células que voltam a produzir PSA são células que estavam lá dentro do tumor antes mesmo do tumor ser removido. Outro ponto. Bruno, é importante fazer o PET? Olha, o mais importante de fato é ver o valor do PSA. Porém, quando a gente vê o PSA alterado, eu já sei que eu vou fazer uma radioterapia no paciente. Mas a pergunta é, aonde eu vou fazer a radioterapia? Será que eu consigo fazer uma radioterapia mais inteligente, mais direcionada para as áreas onde a doença de fato reativou? E a resposta é sim. O PET scan ele vai ajudar exatamente a fazer esse mapeamento da região do corpo inteiro do paciente para responder se há ou não focos de doença e 2, onde esses focos de doença se encontram. Se a doença volta e ela está apenas na região onde era a próstata ou próximo a ela, que a gente chama de a bacia ou a pelve, é possível fazer uma radioterapia nessa área. Mas em alguns casos a doença pode voltar mais agressiva e à distância, por exemplo, os gânglios na barriga, pulmão, fígado, ossos. Nessas situações nós dizemos que o paciente tem metástase e aí a radioterapia não costuma ser indicada nesse cenário. Então o PET scan é um exame muito importante para definir essa área onde a doença voltou. Bom, estratégias de tratamento. Então digamos, o paciente está aqui na minha frente e o PSA dele está alto, ele fez o PET scan teve uma captura ali na região onde era a próstata dele, que a gente chama de recidiva loco-regional, e eu posso fazer para ele 4 opções. Primeira opção, a gente pode só fazer uma observação vigilante. Lembra? Esse paciente não costuma ter sintoma, ele não está sentindo nada, ele só tem um PSA alterado. Então, uma das opções poderia ser só um acompanhamento. A gente faz isso para pacientes que têm muita idade, que pode ser o caso desse nosso paciente aqui, ou que tenham muitos problemas de saúde que não venham tolerar esse tratamento, que é um bloqueio de testosterona com a radioterapia. Então, essa é a primeira opção. Segunda opção, fazer só uma radioterapia. Então a gente pode ir lá fazer a radioterapia. Para você que nunca ouviu falar da radioterapia, a radioterapia nada mais é do que uma radiação solar, né? Então essa radiação ela é distribuída numa determinada área do corpo e ela é fracionada em doses, geralmente de 20 a 30 dias. Então todo dia o paciente vai lá e recebe uma fração dessa dose. A radioterapia atravessa os tecidos sadios e ela vai se concentrar nos tecidos doentes, que nós chamamos na área alvo. E essa radiação vai destruir o DNA das células malignas e vai fazer com que elas desapareçam. Então esse é o propósito da radioterapia. Tá? Ela pode ser feita sozinha, ou seja, só a radioterapia, ou ela pode ser acoplada a um bloqueador de testosterona. Por que o bloqueador de testosterona? Lembra, a testosterona não causa o câncer de próstata, mas o câncer de próstata usa a testosterona como combustível para crescer. Então o racional aqui seria a terceira estratégia. Radioterapia mais o bloqueio de testosterona. E uma outra estratégia seria também factível fazer só o bloqueio, né? Ou seja, não faz radioterapia e tira só a gasolina. Então o que é melhor, né? Como decidir isso entre observar, fazer só radioterapia, fazer só bloqueio ou escolher uma forma combinada? É exatamente isso que eu vou tentar explicar para você nesse vídeo. Bom, então nós optamos sim pela radioterapia de resgate. Por quê? Porque ele não tem metástase. Então grava esse primeiro conceito. Se o PET scan fala para você que tem metástase, 90% das vezes a gente não vai fazer radioterapia. Por quê? Porque a doença é sistêmica, ela já está rodando no organismo inteiro.
certo? Então, a radioterapia não vai ter muita utilidade, a gente não pode fazer uma radioterapia do corpo inteiro. Bom, no caso desse paciente, a gente tem o objetivo ainda de curá-lo. Por quê? Porque ele não tem metástase. A doença voltou apenas na região onde era a próstata, então ele pode ser curado ainda. O melhor resultado para fazer a radioterapia é quando o paciente não passa do PSA de 0,5. Existem vários estudos que mostram que pacientes que fazem radioterapia com PSA 0,6, 0,7, 0,8 e assim vai, para cada aumento de 0,1 acima de 0,5, a radioterapia perde eficiência da ordem de 7%. Então, quanto mais alto é o PSA do paciente no momento da radioterapia de resgate, menores as chances de sucesso do tratamento. Então, timing é importante. Então, o valor do PSA é importante. Segundo, são feitas aqui as sessões diárias, são 6 semanas de radioterapia, né, doses bem fracionadas. E os efeitos colaterais muito comuns aí que os pacientes podem ter durante a radioterapia são irritação urinária, às vezes uma discreta ardência ali na hora que o paciente está tendo a micção, às vezes um pouco de diarreia, né, controlável ali com medicações, um pouco de fadiga, mas esses sintomas geralmente eles são temporários. Por quê? Porque hoje as máquinas de radioterapia, a técnica, a curva de aprendizado dos radioterapeutas evoluiu demais. Então hoje as máquinas conseguem ajudar o radioterapeuta a entregar a dose da radioterapia apenas nos tecidos alvo, preservando os tecidos sadios que ficam ao redor. Então isso é muito importante. Bom, outra coisa é o bloqueio de testosterona. Então a gente vai usar essa sigla aqui que é o ADT. O que é o ADT? É o antiandrógeno. Então ele bloqueia a produção de testosterona pelo testículo do paciente. Então ele é um anabolizante ao contrário. Então, ao invés de o indivíduo tomar aquela bomba, né, o anabolizante para ficar forte, a gente dá exatamente o contrário e desliga esse eixo de produção da testosterona. Então ela vai reduzir a testosterona que vai ser consumida pelo tumor e existem duas formas de bloquear. Eu posso bloquear a produção de testosterona, que vai agir direto no testículo, ou eu posso bloquear a ação da testosterona. O que é isso? Existem drogas que elas competem com a testosterona, então elas não deixam a testosterona encostar na célula do câncer, porque elas criam um bloqueio. Então isso é o que nós chamamos de bloqueadores periféricos de testosterona. Um dos mais conhecidos desses bloqueadores é a bicalutamida, mas existem outros como a enzalutamida, darolutamida, são medicações aí e a apalutamida, são medicações que bloqueiam essa captura da testosterona. Nesse cenário, a gente só tem uma droga aprovada, que é o cenário do estudo chamado EMBARK, em que nós podemos usar uma droga chamada enzalutamida para um grupo muito específico de pacientes. Eu não vou entrar nesse detalhe aqui, porque isso aqui é um tema para outro vídeo, mas saibam que aqui, quando eu falo em bloqueio de testosterona, eu estou falando de bloqueio da produção ou bloqueio da atuação, da ação da testosterona, ou eu posso fazer isso de forma combinada. Então, os efeitos colaterais dessas medicações são ondas de choque, sudorese, indisposição, alterações metabólicas, o paciente pode ter perda de massa muscular. E é por isso que é muito importante um acompanhamento cardiológico, nutricional e o paciente tem que ser estimulado a fazer atividade física, especialmente musculação, para não perder massa muscular, ok? E as medidas preventivas que eu já comentei, dieta, vitamina D, cálcio e o acompanhamento cardiológico. Bom, aqui a gente vai fazer um comparativo. O que é melhor fazer então? Bruno, já que você falou que o bloqueio de testosterona tem todos esses efeitos colaterais, então eu não quero fazer. Exatamente esse é o ponto. A gente quer fazer bloqueio de testosterona apenas para quem realmente precisa. Porque senão seria muito fácil, a gente dá o bloqueio de testosterona para todos os pacientes e pronto, acabou, todo mundo tem efeito colateral. Mas o papel do médico é identificar quem são os pacientes que de fato vão se beneficiar dessa intensificação com bloqueio e quem são os pacientes que podem fazer só a radioterapia isolada, sem o uso desse bloqueio. Percebe? E eu não falei de um outro efeito colateral, que é a perda da libido, dificuldade de ereção. Então, são efeitos colaterais que são muito impactantes para a vida do paciente. Então, o médico ele tem que tentar individualizar ao máximo. Claro, se for necessário, obviamente, a gente recomenda. Mas se a gente puder poupar alguns pacientes do uso do bloqueio de testosterona, fantástico, cumprimos o nosso trabalho. Bom, então, benefício aqui da radioterapia isolada. Ela tem
o benefício da combinação, perdão, o benefício da combinação. Então a gente consegue atingir o controle do PSA por mais tempo. O paciente, quando eu uso as duas, a radioterapia e o bloqueio de testosterona, o PSA fica controlado por mais tempo. 2, a gente tem uma redução do tempo, na verdade eu aumento o tempo, né, até o surgimento de uma metástase. Então a gente reduz essa incidência de metástase. Bom, só que o que os estudos nos mostram também é que os desafios são os efeitos colaterais. E não tem nenhum estudo que mostra que o paciente vai viver mais, e sim que o paciente vai viver mais tempo sem metástase. Então é um conceito meio estranho, porque ao mesmo tempo o uso do bloqueio de testosterona, ele não aumenta a expectativa de vida do paciente, e sim a radioterapia é o que aumenta. Agora, quando eu faço a radioterapia com o bloqueio, ele vai ter uma mesma expectativa de vida, só que ele vai ficar mais tempo com o PSA controlado e mais tempo sem ter a metástase. Então, esse é um dado muito importante para você ter em mente. Bom, bloqueio hormonal isolado. Essa acho que é a opção que a maioria dos homens não quer, né? Então, assim, geralmente ninguém pede para fazer só bloqueio hormonal, mas é uma das opções, tá? Mas qual que é o ponto aqui, né? O controle da doença ele é temporário, né? Porque o hormônio não vai conseguir segurar indefinidamente, e quando indicado a radioterapia, é possível, né? Ou não, como uma medida paliativa. Então, às vezes o paciente não tem condições físicas de fazer uma radioterapia, está muito debilitado, está acamado, é um senhor de muita idade, tem uma expectativa de vida reduzida, a gente não quer submeter o paciente a um tratamento de 30 dias com radioterapia, então a gente dá o bloqueio de testosterona. Já são pacientes que são menos ativos, sexualmente já não ativos, que já não tem tanta atividade física, social, então para esse paciente o impacto vai ser menor, tá? E claro, o bloqueio hormonal sozinho a gente não vai curar o paciente. Então, realmente, o que pode trazer a cura para o paciente é a radioterapia de resgate, nesse contexto, tá? Bom, e a quarta opção seria a observação. Isso é uma situação de exceção, tá? Apenas em casos bem selecionados, por exemplo, o paciente que tem uma idade muito avançada e o PSA dele está subindo lentamente. Então, imagina, eu já vivi um caso de um paciente, um dentista, que ele chegou comigo com 85 anos. Ele tinha operado o câncer de próstata quando ele tinha 65 anos. Então veja, há 20 anos atrás. E 20 anos depois o PSA dele começou a subir lentamente, lentamente. E aí o que eu fiz? Um PET scan e achou um foco pequenininho, de 3 milímetros ali perto da próstata. Olha, demorou 20 anos para chegar em 3 milímetros. Eu vou fazer radioterapia, ele tem 85 anos. Então eu dei um bloqueador de hormônio ali para ele, diminuiu o PSA, a lesão sumiu e a gente foi só acompanhando. Então veja, essa individualização é muito importante para cada caso. Bom, o que as evidências científicas nos trazem? Existem dois estudos importantes. Um estudo que é um estudo europeu e um estudo americano. O estudo europeu, chamado o GETUG AFU 16, ele mostrou que fazer radioterapia nesse contexto, mas 6 meses apenas, não 24 meses, não 2 anos, só 6 meses de bloqueio de testosterona, aumentou o tempo que a gente chama de sobrevida livre de metástases. O que significa isso? Que em 5 anos, 80% dos pacientes que fez esse tratamento, radioterapia, mais 6 meses de hormônio, 80% deles não tinha desenvolvido metástase, versus apenas 62% dos pacientes que tinham recebido a radioterapia sem hormônio. Então, indicando que, de fato, quando eu associo o bloqueador de hormônio com a radioterapia, eu vou ter efeitos mais duradouros de controle do PSA. Já o estudo americano, que é o RTOG, ele foi um estudo que tratou de forma mais intensa. Então ele fez radioterapia e aqui ele usou o bloqueio de testosterona por 24 meses. E aqui tem uma diferença importante. Esse primeiro estudo bloqueou a produção de testosterona com uma droga chamada gozerrelina, que é o popularmente conhecido como Zoladex. Já esse estudo aqui, ele usou 24 meses de uma droga que bloqueia a ação da testosterona, não a produção, que chama bicalutamida, numa dose de 150 miligramas. E esse estudo aqui americano mostrou que diminuiu a mortalidade relacionada ao câncer de próstata, mas a mortalidade global não foi impactada, ou seja, os pacientes continuavam vivendo na média a mesma coisa, só que eles tinham menos chance de morrer de câncer de próstata e menos chance de desenvolver metástase. Portanto, ambos os estudos são considerados positivos, são estudos que trazem um dado novo, mas nenhum deles mostra uma extensão no prolongamento de expectativa de vida desses pacientes. Bom, quais são os fatores que vão influenciar a minha escolha como médico? Tá?
Primeiro, o tempo de duplicação do PSA. Se o seu PSA está subindo muito rápido, eu provavelmente vou fazer um tratamento mais intenso, porque a doença é agressiva. 2. Se o Gleason, o paciente tinha lá atrás, lembra no primeiro slide, ele tinha uma doença muito agressiva, já no início, ou seja, o comportamento é agressivo. Um Gleason 8, 9, 10 na peça. Então, eu vou tender a fazer um tratamento mais intenso. Idade e comorbidades. Então, quanto mais velho, menos intensificação. Quanto mais jovem, mais eu intensifico. E a localização. Se ele tem a doença que recidivou na região onde a radioterapia consegue atuar, ou se recidivou já como uma metástase. Nesse caso, eu não vou usar a radioterapia. Então, percebam que são algumas nuances aí que, quando você estiver olhando o seu PSA alterado, você tem que questionar para o seu urologista, né? Todos esses aspectos. Doutor, qual que é o meu risco? Você acha que eu tenho que fazer o tratamento só com radioterapia ou eu tenho que fazer o tratamento com a rádio mais o hormônio? E se você acha que eu tenho que fazer o hormônio, por quanto tempo você acha que eu devo fazer? 6 meses ou por 24 meses? Ou mesmo sem o hormônio, só a radioterapia. O que a gente não recomenda é fazer apenas o bloqueio de testosterona, exceto no caso do paciente que eu comentei agora há pouco, acamado, muito idoso, enfim, aquilo lá é uma exceção. Tá? Riscos e benefícios. Então, estratégia. Se a gente fizer uma radioterapia isolada, sem bloqueio de hormônio, o benefício, a gente tem uma boa chance de curar o paciente, o controle local da doença. Quais são os riscos? Menor eficácia nos doentes de alto risco, ou seja, se a doença é muito agressiva, se fizer só a radioterapia pode não funcionar. Segundo, se eu fizer radioterapia mais o bloqueio de testosterona, qual o benefício? Eu vou ter um maior controle e o paciente tem uma menor chance de morrer do câncer, que a gente chama de sobrevida a câncer específica. Porém, ele leva para casa mais efeitos colaterais. Então, isso é um equilíbrio que a gente tem que ter na balança. Quarta estratégia, se eu optar por fazer só o bloqueio de testosterona isolado, benefício, eu vou ter um controle da doença, né, mais rápido, porque o PSA cai logo e o bloqueio de hormônio age no corpo inteiro. Só que o problema, não cura o paciente e ele tem os efeitos que eu já comentei do bloqueio de testosterona, que é a castração química. Então, ruim também. E a observação? Não tem nenhum efeito imediato. Então, se você só observar, como é um paciente que não sente absolutamente nada, para ele está tudo bem. E qual é o risco? O risco é da doença crescer muito rápido e, eventualmente, a gente perder o timing de tratamento. Então, vejam que são decisões que a gente tem que tomar de forma individual. Qual é o seu papel? Qual é o papel do paciente? O papel do familiar? Primeiro, participar da decisão. É muito importante você entender que aqui é como fazer um terno de alfaiataria. A gente vai fazer uma conduta adaptada para você e não uma conduta padrão para todo mundo. Então, por isso que essa informação é importante você levar na consulta com o seu médico. 2. Compreender quais são os objetivos esperados. Eu tenho o objetivo de curar ou eu tenho o objetivo apenas de controlar? Então, pergunte para o seu médico. Doutor, eu tenho metástase? Eu não tenho? O meu tratamento é com o intuito de cura ou de controle? 4. Aderir ao acompanhamento. Então, não adianta você tomar o remédio e voltar uma vez por ano no médico. Então, tem que acompanhar a cada 3 meses, fazer o exame de PSA, a cada 6 meses repetir os exames de imagem e qualquer sinal de mudança ou de mudança da agressividade, o seu médico vai ser capaz de trocar a estratégia de tratamento. Outro ponto importante, quais são os cuidados que você deve ter durante o tratamento? Durante a radioterapia, você tem que se manter muito hidratado, a dieta rica em fibras, então você tem que ter um trânsito intestinal acelerado ali para não acumular, né, a radiação naquela região. Fazer a fisioterapia pélvica para você evitar com que tenha uma incontinência urinária. Durante o bloqueio de testosterona, atividade física é fundamental, musculação, natação, pilates. Se você não tiver nenhuma contraindicação esquelética, enfim, tem que ver, mas a princípio esses exercícios são muito bons, sempre com orientação. Suplementação, porque você pode perder proteína, então uma suplementação de vitaminas e proteínas e cálcio também na alimentação e consultas médicas regulares. Fiz o tratamento, como é que vai ser feito o acompanhamento? Bom, PSA e testosterona a cada 3 meses, avaliar os efeitos colaterais a cada consulta que você voltar e ajustes conforme a necessidade do seu quadro. E a minha mensagem final aqui é, a recidiva bioquímica ela não é uma sentença de morte. Muitos pacientes com recidiva bioquímica eles podem sim ficar curados da doença. As ferramentas que nós vamos usar vão depender exatamente do estágio da doença, da agressividade e da condição clínica de cada paciente. Uma equipe multidisciplinar é fundamental, o seu médico personalizar o seu tratamento, entender quem você é, quais são as suas necessidades,
quais são os seus anseios, né? Às vezes você quer fazer uma viagem, você quer visitar um neto, às vezes você quer tocar seus negócios, ou às vezes não, você está tranquilo, para você esses efeitos colaterais não são importantes. Então isso tem que ser muito discutido de forma muito clara, de forma muito direta na sua consulta, e esse é o papel desses vídeos aqui que eu produzo, exatamente dar para você essa bagagem para chegar na sua consulta aí com mais informações. Então, se eu conseguir ajudar uma pessoa com esse vídeo, eu já me dou por satisfeito, missão cumprida. Então eu chego mais uma vez ao final de um vídeo, agradecendo você que chegou até aqui, significa que essas informações foram muito úteis e importantes, então eu vou pedir algumas gentilezas para você. Nós temos um canal aqui com quase 1000 vídeos gratuitos para qualquer pessoa do Brasil que queira saber um pouco mais sobre a sua condição, especialmente doenças urológicas. Então se inscreve aqui no canal, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e traz mais gente aqui no canal para assistir essa informação, que isso nos ajuda e nos estimula a produzir cada vez mais. Temos uma brincadeira aqui no canal, que é quem chega até o final, coloca aí uma palavra-chave. Então a palavra-chave hoje, coloca assim, eu cheguei até o final, palavra-chave, coloca testosterona. Então põe aquele joguinho da velha, né? Escreve testosterona, tudo junto. Eu vou saber de onde que você chegou aqui até o final. Escreve também de que cidade você fala, de que estado você fala. A gente tem recebido aí audiência Brasil afora e até brasileiros que moram fora do país. Então faça parte aí dessa brincadeira e coloca aqui embaixo de onde você fala. Meu muito obrigado mais uma vez. Eu não me apresentei no início, eu sou o Dr. Bruno Benigno, um cirurgião, urologista, especialista no tratamento de câncer de rim, próstata, bexiga. Atuo e trabalho aqui em São Paulo, na capital. Essa aqui é a minha clínica, a Clínica Uroonco. Aqui embaixo tem o nosso site e o telefone do meu time de secretárias. Caso você queira uma segunda opinião, nós atendemos pacientes de forma presencial e por teleatendimento no Brasil inteiro. Então vai ser um prazer aí opinar sobre o seu caso. Meu muito obrigado. Mais uma vez, até a próxima. Não esquece de compartilhar. Tchau, tchau.